Boa noite, meus irmãos. Quero convidá-los que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5. Nós estamos estudando as bem-aventuranças, hoje é a quarta bem-aventurança. E a gente tem sido exposto ao Evangelho do Senhor. E aqui nós vemos as características, a identidade do povo de Deus. São os discípulos de Jesus Cristo que refletem o caráter de Cristo através das bem-aventuranças. E uma bem-aventurança dá, de maneira lógica, lugar à outra. Uma nasce da outra. Então, eu quero convidá-los que se coloquem de pé, irmãos. Nós vamos fazer a leitura do texto. Nós vamos ler versículo 1 e 2, e logo vamos ler até o versículo 6. Vamos passar pelas bem-aventuranças que nós já estudamos. Acompanhe comigo a leitura deste texto. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e pedimos mais uma vez que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da Tua amada igreja, que o Teu Santo Espírito nos guie, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra e a Tua palavra possa também fazer aquilo que está no Teu coração nessa noite. Para cada um de nós, o Senhor é aquele que conhece as necessidades mais profundas do nosso coração. E, ao mesmo tempo, o Senhor vai suprindo cada uma delas, segundo as nossas necessidades, porque o Senhor é um Pai bondoso, que escuta a oração do Teu povo. E o Senhor é quem supre as nossas necessidades. E nós, Senhor, precisamos do Senhor. A nossa grande necessidade nesta noite e durante toda a nossa vida é do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Escuta a nossa oração, Senhor, e fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se? Meus queridos irmãos, todos nós nascemos com fome. Desde o primeiro choro na maternidade, o ser humano é uma criatura movida por apetites. Passamos a vida inteira tentando saciar fomes. Fome de sucesso, fome de aprovação, fome de segurança, fome de prazer. O mundo nos oferece um banquete infinito de distrações, prometendo que se nós comermos o suficiente do que ele oferece, finalmente estaremos satisfeitos. Mas a verdade é que é uma ilusão. Nós continuamos vazios. A alma humana tem um buraco que nenhuma conquista terrena consegue preencher. Foi exatamente para pessoas de estômagos cheios e almas famintas que Jesus olhou no Sermão do Monte e, contrariando mais uma vez a lógica humana, pensando no paradoxo do reino de Deus, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O contexto desse texto nós já vimos várias vezes, vamos relembrar rapidamente. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. E o Sermão da Montanha é a plataforma do reino. Jesus, na verdade, vai descrever as características dos verdadeiros discípulos. Quer saber se você é um crente verdadeiro? Nós olhamos para o espelho da palavra de Deus
Nós lemos o Sermão do Monte, lemos as Escrituras e olhamos para o espelho. Essa palavra nos confronta, nos desafia e vai nos transformando, como nós cantamos, de glória em glória. Então, o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, com o caráter do reino de Deus que está sendo desenvolvido em nossa vida através da obra do Espírito Santo por causa da conquista de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, o Senhor está me transformando todos os dias à imagem de Jesus Cristo. Você e eu podemos olhar para o futuro com esperança, porque nós estamos em obras. O Senhor está transformando a nossa vida. Então, quando eu olho para o Sermão do Monte, como muitos irmãos vieram compartilhar comigo a respeito do sermão de domingo passado, pastor, eu preciso muito ser manso, eu preciso muito da bênção de Deus sobre a minha vida, controlando o meu caráter. Irmão, você e eu, nós estamos nessa caminhada juntos. Mas a boa notícia é que o Senhor caminha entre nós. E o Senhor escuta a nossa oração. O Senhor escuta a oração daquele que verdadeiramente se coloca diante dele e diz: Senhor, eu preciso ser parecido com Jesus. Menos de mim e mais do Senhor. É isso que nós necessitamos. E é disso que Jesus está falando. Olha o caminho paradoxal do reino dos céus. Somente aquele que é humilde de espírito, que reconhece os seus próprios pecados, chora por eles e se submete à soberania de Deus, pode ter fome e sede de justiça. E este é o ponto de partida. Imagine você chega num hotel. Você vai ficar hospedado no hotel, vai passar uma noite no hotel. O quarto está limpo, está tudo arrumadinho. Aí você chega, o lençol está daquele jeitinho impecável, parecendo de exército, né? E aí você vê uma mancha no lençol. Só uma manchinha. Te incomoda? Você liga e pede para trocar? Pois é. Quando nós lemos a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, quem tropeça num ponto da lei, tropeça em tudo. O padrão de Deus é a perfeição. Sempre foi. Os critérios de Deus são altíssimos. E nós precisamos entender isso. Então, vamos recordar, vamos lembrar. Hoje de manhã nós falamos de lembranças, né? Então vamos falar do mendigo bem-sucedido. Já viu isso? No reino de Deus tem um mendigo bem-sucedido. Os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus. Eles possuem o reino dos céus. Feliz por chorar, o choro abençoado. Os que choram por seus pecados e pelas dores do mundo recebem um consolo divino que o mundo não pode oferecer. O manso que herda a terra, a mansidão não é fraqueza, mas é força sob controle. E a promessa é herdar a terra. Agora nós vamos falar dos continuamente famintos, a satisfação dos que jamais param de buscar a justiça de Deus, pois eles serão fartos. O que nós precisamos entender é que as bem-aventuranças não falam sobre o que eu faço, mas quem eu sou. Identidade dos discípulos de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo reconhecem o seu estado espiritual, reconhecem a sua necessidade profunda de Deus. Eles choram pelos seus pecados. Eles choram quando eles não conseguem agradar a Deus através do seu testemunho, quando não conseguem ser mansos. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus Cristo são famintos. E existe uma felicidade para os famintos. A felicidade para os famintos. E aí você fala, mas o texto diz, pastor, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede são sinônimos para descrever as necessidades básicas da nossa alma. O texto está dizendo, Jesus está dizendo que os discípulos dele são aquelas pessoas que têm uma fome, uma sede insaciável por ele, pelas suas coisas. Desespero pela presença de Deus, uma dependência total de Deus em todos os aspectos da sua vida.
Como nós reconhecemos um verdadeiro discípulo? É aquele que tem fome de Deus. É aquele que tem sede de Deus. Então vamos falar nessa noite a respeito da felicidade dos famintos. A felicidade dos famintos segundo Jesus. Porque ele diz que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nós vamos falar de uma maneira muito simples. A felicidade dos famintos. Que fome é essa? Em primeiro lugar, fome de Deus. E depois nós vamos ver quais são as promessas para aqueles que têm fome de Deus. É isso. Fome de Deus. Eu me lembro, 1997, estava lá no Instituto Bíblico para começar a caminhada da preparação teológica para o serviço do ministério. Muitas demandas, muitos livros para ler, muita coisa nova para aprender. Um camarada com 1 ano e meio de conversão chega para estudar a Bíblia, chega lá, nunca tinha ouvido falar de confissão de fé de Westminster. Irmãos, pasmem, eu nunca tinha ouvido falar de predestinação. Meu Deus, como assim? Eu já tinha lido lá, que Deus te escolhia, mas eu nunca tinha entendido esse conceito, ninguém tinha me explicado, porque a vida foi muito rápida, eu chego lá e tenho que estudar. Não dormi aquela noite. Falei, não pode ser que Deus faça isso. O Ronald está estudando aí sobre a salvação, a graça salvadora, na formação das crianças, algo assim, né? Mais ou menos assim, como se dá essa obra salvífica, redentiva, soteriológica na vida das crianças, como Deus age dessa maneira. Então, um mundo novo. E aí conheci uma pessoa que estava no 3º ano. Eu olhava para aquele homem e via Deus na vida dele. Manso, homem de Deus. Ele levantava todas as madrugadas, às 5 da manhã, para orar, com todas aquelas demandas. Eu dizia, por que esse cara faz isso e eu não? O que ele tem que eu não tenho? A resposta é simples. Ele tinha muito mais fome de Deus do que eu. Toda manhã. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, nós vivemos num contexto metropolitano, nós não temos tempo para orar. Essas são as justificativas que nós damos só para esconder que, na verdade, o nosso coração não tem fome e sede de Deus. Aquele irmão, durante muitos e muitos dias, ele passava na minha cama de madrugada, eu chamava, eu ia orar com ele, e ele orava, e orava, e orava, começava a chorar na presença de Deus, começava a adorar Deus, começava a celebrar Deus. O que eu quero dizer é que a vida daquele homem me marcou até o dia de hoje. A melhor coisa que existe é nós caminharmos com homens e mulheres que são sedentos de Deus, porque são instrumentos de Deus na nossa vida. Com quem você tem caminhado? Quando as pessoas olham para a sua vida, o que elas veem? Do que você tem fome? Quais são as suas necessidades básicas? Os famintos e os sedentos são aqueles que desejam a Deus mais do que a própria vida. Olha o que diz lá em Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, 3. Vamos abrir o texto ali. Isaías 44, 3, promessa de Deus, diz assim, porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus está dizendo que Ele vai derramar água sobre o sedento, o seu espírito sobre a nossa posteridade. Ele está falando com os sedentos, com os famintos, com aqueles homens, aquelas mulheres que desejam a Deus com toda a força da sua alma. Deus não é um acessório, mas é o rei dos seus corações. É a busca suprema de suas existências. O Senhor promete derramar água e o Espírito sobre aqueles que têm sede da sua presença. O Senhor Jesus diz
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fome de Deus, fome espiritual. O Senhor Jesus está dizendo lá nesse mesmo sermão, no capítulo 6, versículo 33 de Mateus, dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor Jesus está dizendo que nós devemos ter fome, e fome de Deus. Essa é a felicidade dos famintos. Eles têm fome de Deus. Deus é a maior aspiração das suas vidas, é o anelo, é o desejo, é a maior necessidade e aspiração dos seus corações. Nada é capaz de saciar os seus corações. É uma fome contínua de Deus, e essa é uma característica do povo de Deus, é uma marca distintiva do povo de Deus. A ambição suprema dos cristãos não é espiritual, mas é material, é espiritual. O que nós mais desejamos é ser parecidos com Jesus. É isso que o texto nos ensina. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eles aspiram às coisas mais excelentes e buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a felicidade dos famintos. É a fome de Deus. É a busca prioritária. O cristão coloca o reino de Deus acima de qualquer conquista terrena ou ambição pessoal. É a aspiração celestial. Os valores do céu modam os desejos da alma. Os cristãos querem o que Deus quer. O que você quer? Você quer viver os seus sonhos? Ou os sonhos de Deus? Quando você ora pelo quê? A sua oração, ela é moldada pelos valores das Escrituras ou para satisfazer os seus desejos pessoais? A oração que fazemos revela o nosso caráter. Fome contínua, não é um desejo ocasional, mas uma sede permanente pelas coisas de Deus, pela justiça de Deus. Então, nós falamos um pouco sobre o padrão da justiça de Deus, que é o desejo do coração do verdadeiro discípulo. E aí, essa justiça a gente pensa no aspecto legal. O aspecto legal, nós cantamos aqui a respeito da justificação. Nós somos justificados diante de Deus e a nossa posição perante Ele como justos em Cristo muda. Martinho Lutero diz, simus justus et peccator. Nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores, porque nós fomos justificados. Irmão, irmã, você e eu, nós não somos justos. Nós apenas somos tratados como se fôramos, por causa da obra de Cristo. Por isso essa justificação é por imputação. Jesus pagou a nossa dívida e transferiu os créditos para a nossa conta corrente espiritual, e a justificação é o ato de ser declarado justo pela boca de Deus através da obra de Cristo. E o discípulo de Jesus tem fome disso. Ele reconhece a sua necessidade de Deus. A nossa história está contada, sabe aonde? Lá em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a nossa história. Mas nós fomos ressuscitados, ressurretos pela obra de Cristo. E isso tem impacto na nossa vida. Mas essa justiça, ela também tem um aspecto moral. É a santificação do nosso caráter. As pessoas que têm fome de Deus, elas querem ser parecidas com Jesus, em todos os aspectos e esferas das suas vidas. A graça de Deus que nos alcançou para a conversão, o ato único de ser declarado justo por boca de Deus, é apenas o início da nossa caminhada cristã. Mas o povo de Deus é identificado por um desejo contínuo de ser parecidos a Jesus. E essa obra se chama santificação.
Fome e sede de justiça é desejar ser transformado todos os dias para sermos parecidos com Jesus. Até agora, as primeiras 3 bem-aventuranças estão falando de esvaziamento. E agora a 4ª bem-aventurança está falando de preenchimento. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, do orgulho, da soberba, da nossa justiça própria, dos nossos méritos, da nossa performance. Isso não vale nada no reino de Deus. Nada. E agora nós precisamos que o nosso coração seja cheio dos novos afetos que glorificam a Deus. E os que têm fome e sede de justiça perseguem a glória de Deus com toda a força do seu coração. É aqueles que sabem de onde saíram, e aqueles que sabem para onde vão. E essa obra ela continua todos os dias com lágrimas, com uma busca desesperada pela intervenção de Deus. Os famintos desejam a intervenção de Deus. Eles não estão acostumados com as coisas como estão. Eles almejam, anelam a intervenção de Deus. Mas bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Tem a ver com o aspecto legal, fomos justificados, sabemos quem somos. Tem a ver com o aspecto moral, estamos sendo transformados pela santificação, obra santa de Deus na nossa vida. Mas também tem a ver com o aspecto social, amor ao próximo. Nós olhamos para uma sociedade oprimida, nós olhamos como crentes e nós devemos denunciar as injustiças. Nós devemos ser justos diante da oportunidade de tirar proveito do próximo. Como o irmão, acho que eu contei isso aqui, que chegou contando vantagem, porque tinha comprado uma casa barata, porque o filho do dono da casa estava com câncer, precisava de dinheiro para fazer o tratamento, queimou a casa e vendeu, e o miserável vem contar vantagem que comprou a casa barata por causa disso. Eu disse, você tem que se envergonhar disso. Deus amaldiçoe a sua vida, meu irmão. Porque os que têm fome e sede de justiça não aceitam isso. Porque o nosso caráter reflete o caráter de Cristo. Davi, um homem cheio de Deus, diz, eu não vou dar oferta ao Senhor que não me custe nada. Então essa justiça, essa fome de justiça, se dá no nosso relacionamento com Deus e também no relacionamento com o próximo. A felicidade dos famintos, fome de Deus, fome de Deus. Quem tem fome de Deus? Só quem está vivo. Só quem foi regenerado. Só quem está sendo santificado. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, irmão. As coisas de Deus, elas te animam? Elas te motivam? Ou você fica entediado com as coisas de Deus? A leitura da palavra, a pregação, a escola dominical, culto familiar, a sua vida privada de oração, particular, na presença de Deus, as disciplinas espirituais. Você está fazendo isso com prazer para a glória de Deus? Ou está sendo uma carga, um peso para o seu coração? E pode ser que esteja sendo um peso, mesmo você sendo um crente que foi regenerado, mas de repente o seu coração está endurecido, porque precisa ser esvaziado de coisas que não agradam a Deus, para que Deus enche o seu coração, porque Ele prometeu que Ele derramaria água e o seu espírito sobre os sedentos. Esses que têm fome e sede de justiça, fome de Deus, são retos, são piedosos. Eles buscam a forma de vida íntegra que agrada a Deus. As Escrituras dizem que,
lá em Hebreus, capítulo 12, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqueles que estarão diante de Deus são aqueles que estão vivendo, lutando, que estão chorando pelos seus pecados, que estão lutando com as suas mazelas, que estão diante de Deus com o coração verdadeiramente honesto e quebrantado. Eles não estão acomodados. Eles estão angustiados pelo seu estado espiritual. E eles estão famintos das coisas de Deus. Quando você imagina uma pessoa que está se afogando no meio do mar. Ela não está preocupada com os bens, com dinheiro, com fama, com reconhecimento. A única coisa que ele quer é ar. Básico. O Senhor Jesus está falando das necessidades mais básicas da nossa existência: fome e sede. Fome de Deus. Aqueles que são chamados para uma vida separada do mal, refletindo a santidade de Deus, aqueles que estão andando segundo o Espírito de Deus, segundo o fruto do Espírito. E essa justiça se vê em todos os lugares. Esta bem-aventurança anseia por justiça em todas as esferas. Não se satisfaz apenas com justiça pessoal ou apenas com justiça social. Quer todas as coisas. A justiça pessoal tem a ver com ser justificado por Cristo, santificado pelo Espírito, transformado no seu interior de maneira profunda. Tem a ver com o cuidado com o próximo, com a empatia. Uma das 4 áreas, pilar da verdadeira igreja, é o cuidar dos pobres. Por isso que na igreja tem a diaconia. Mas a gente não quer falar sobre isso. Porque a gente pensa que isso tem a ver com engajamento político. Não tem nada a ver com isso. Nós somos chamados para cuidar das pessoas nas suas necessidades. Nós somos aqueles que são reconhecidos por ter fome e sede de justiça em todos os aspectos da sociedade. Se a injustiça não mexe com a nossa vida, é porque nós já estamos tão anestesiados com as coisas deste mundo, onde Herodes reina e o Cristo é crucificado, e nós achamos que isso é comum. Porque nós estamos completamente cheios da cosmovisão do mundo, mais do que de Deus. Nós nos estamos acostumando com as coisas do mundo. O muro que separava a igreja do mundo caiu. Nós precisamos, a exemplo de Neemias, que Deus levante pessoas para reedificar. Isso não significa que nós não estaremos no mundo. Nós estamos aqui, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, quando a gente pensa sobre os famintos espirituais, aqueles que têm fome de Deus, a felicidade dos famintos, nós já falamos que tem fome de Deus, mas qual é a promessa para eles? Diz o texto: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Quem busca a Deus encontrará sentido para a vida. Quem busca a Deus será saciado. A nossa satisfação está no Senhor. Só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Como Agostinho dizia lá no livro As Confissões, ele diz que nós fomos criados para o Senhor e o nosso coração só encontra repouso, descanso, se nós nos repousamos no Senhor. Se nós nos satisfazemos no Senhor. É uma satisfação plena. Não é uma promessa de uma satisfação parcial, mas de saciedade completa em Cristo para todos os que têm fome genuína. Eles serão saciados. Aquele que tem fome e sede de justiça agora serão saciados, aqueles
que têm fome e sede de justiça, agora serão saciados. Os que não têm fome agora terão fome de misericórdia na eternidade, mas jamais serão saciados. Vão clamar pela misericórdia, mas não alcançarão. Então, essa promessa de Deus para o seu povo, os famintos, eles reconhecem a sua insuficiência. Eles buscam a justiça de Deus. Eles evitam o que se opõe à justiça. Por isso que eles serão fartos. Porque Deus mesmo é a recompensa deles. Porque o Senhor é a nossa porção. O que é que nós estamos buscando? Qual é a nossa maior necessidade? Qual é o maior anseio do nosso coração? Assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, minha alma, Senhor, a minha alma tem sede do Deus vivo. É uma alma sedenta pelo Senhor. Essa promessa, serão fartos, tem a ver com uma vida verdadeiramente feliz, plena, saciada. É uma experiência de alegria que o mundo não pode dar e nem tirar. Desfrutarão da presença do Senhor de maneira plena. Esses são aqueles que serão convidados para as bodas do Cordeiro e vão celebrar eternamente. São aqueles que vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, porque o reino dos céus preparado para vocês. Entra no gozo do seu Senhor. Eles serão saciados eternamente. Toda fome, toda sede, enfim, será matada. Serão plenos. Promessa do Senhor. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. Só o Senhor Jesus pode preencher o vazio do nosso coração, pode matar a sede da nossa alma. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, as necessidades básicas da nossa existência. Só o Senhor pode nos dar. E é bem-aventurado aqueles sedentos e famintos das coisas de Deus. Aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Eles encontrarão as promessas do Senhor. E o Deus que nós servimos é Deus fiel. É Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Ele promete saciar a nossa fome. Ele promete saciar a nossa sede. E o reino de Deus começa já aqui neste mundo, aqui e agora. Não plenamente. Mas aqui nós já desfrutamos das bênçãos de Deus. Aqui nós já começamos a ser saciados. Aqui o nosso coração encontra paz quando nós vamos para a presença do Senhor. Aqui nós encontramos o alimento que nós necessitamos. Mas quando o nosso coração começa a buscar qualquer outra coisa que não vem de Deus, nós encontramos a frustração, inapetência, é doença, é falta de apetite. Porque Jesus está dizendo que os discípulos verdadeiros têm apetite, têm fome de Deus. E tem uma promessa para eles. Eles serão saciados, eles serão fartos. É vida abundante, superlativa. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida que Cristo oferece. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus, nesta noite, nos lembra a respeito da felicidade dos famintos. E os famintos são aqueles que têm fome de Deus. E essa fome de Deus tem a ver com aquilo que Cristo começou a fazer na nossa vida. Tem a ver com aquilo que Cristo está fazendo na nossa vida. Tem a ver com conversão, santificação e glorificação. Estes têm uma promessa do Senhor para eles. Estes serão saciados. Esses serão fartos. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Portanto, meu irmão, quero convidar você a orar comigo nessa noite. Eu queria que você respondesse no íntimo do seu coração.
Nós temos fome constantemente. Necessidades básicas. E essa fome, ela pode estar sendo guiada pelo espírito ou pela carne. Se é pela carne, isso se chama na Bíblia concupiscência. É uma fome pelas coisas que não são de Deus. Obra da carne. São aqueles que estão sendo controlados pelos seus desejos. Jesus está falando de um outro povo, dos seus discípulos, que estão do outro lado, lutando, chorando pelos seus pecados, mas desejando Deus sobre todas as coisas. Eles são sedentos, eles são inconformados, eles estão angustiados, eles estão desesperados pela presença de Deus. Eles querem Deus mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Talvez você tenha lutado com os desejos do seu coração. E aquilo que você está desejando mais hoje revela onde está o seu coração. Essas são as palavras de Jesus, o diagnóstico de Cristo. Quando ele anda nas igrejas de Apocalipse, ele diz o seguinte: eu te conheço. Para 7 igrejas, conheço as tuas obras. Eu sei tudo a seu respeito. Eu conheço as suas necessidades profundas. Eu sei o que você mais deseja. Meu irmão, o que você está desejando no íntimo do seu coração? Tem fome de quê? Tem sede de quê? A nossa oração nessa noite é para que Deus levante nessa igreja, na IPG2, homens e mulheres sedentos de Deus, desesperados pela presença de Deus, que amam a palavra de Deus, que amam o Senhor da palavra, que querem comunhão plena com Deus, que querem desfrutar da bênção da comunhão com Deus, e que não negociam isso por nada neste mundo, não estão dispostos a abrir mão do maior privilégio que eles têm, que é viver na presença de Deus, por qualquer outra coisa que este mundo pode oferecer. Vamos orar. Ô irmão, irmã, nós queremos orar com você hoje, que está lutando, está com o coração duro. Essas bem-aventuranças fazem sentido para você, mas você se sente distante dos padrões do reino de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que a boa mensagem do Evangelho é que nós somos amados pelo que Cristo fez por nós. Nós já somos amados. Mas esses novos afetos é obra da graça de Deus. E talvez você não esteja vivendo isso. Talvez você não tenha fome de adorar a Deus, de escutar a palavra de Deus, de orar, de jejuar, de servir, de cultuar. Então vamos orar e vamos clamar ao Senhor nesta noite. Senhor, nesta noite nós nos apresentamos diante do Senhor depois de meditar na Tua palavra a respeito daqueles que são felizes porque são famintos, porque têm fome do Senhor e serão recompensados pelo Senhor. Tem fome da justiça, justiça do Senhor, porque o Senhor é reto, o Senhor revela o seu caráter e também está transformando a nossa vida. O Senhor nos salvou, mas o Senhor está nos transformando de glória em glória para que sejamos parecidos com Jesus a cada dia, até que o Senhor regresse por nós. Senhor, que essa justiça ela seja trabalhada no nosso coração. E que nós desejemos com toda a força do nosso coração ser cada vez mais retos, mais justos e desejar mais do Senhor e menos de nós. Coloca no nosso coração fome do Senhor, sede do Senhor. Mas agora nós queremos orar por aqueles, ó Deus, que não estão famintos pelo Senhor, que não têm tido sede do Senhor, que estão afastados do Senhor, estão na igreja como filho,
mais velho da história do filho pródigo estão junto do pai, mas não desfrutam da presença do pai, não desfrutam dos privilégios do pai, estão diante do pai, mas não se rendem diante do pai. Deus querido, nós temos tantas bênçãos na nossa vida, somos tão privilegiados, permita que desfrutemos daquelas bênçãos, abre os nossos olhos, quebranta o nosso coração, para que nós possamos ver tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Deus bendito, visita aqueles que estão distantes do Senhor, que precisam do Senhor nessa noite. Coloca no coração deles o desejo pelo Senhor. Dá aquilo que o Senhor requer de nós. Dá a nós aquilo que o Senhor requer de nós, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome. E que nós sejamos contados como aqueles que desejam, que aspiram, com toda a força da sua alma, o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é o maior desejo da nossa alma. Abençoa o Teu povo nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar os presbíteros, os pastores, que venham aqui à frente.